Agora é oficial. Tornozeleira eletrônica nas medidas protetivas. Sejam bem-vindos, sou Júlio Konkovski e o vídeo de hoje trago essa inovação que entrou em vigor agora, recentemente, nesses dias, no dia 24 de abril de 2025, entra em vigor a Lei 15.125 de 2025, que acresceu o parágrafo 5º ao artigo 22 da Lei Maria da Penha. E o que significa isso? Significa que é oficial. O juiz, além de poder estabelecer, de conceder as protetivas tradicionais, como o afastamento do homem do lar, proibição de estabelecer contato, de aproximação, dentre outras, o juiz poderá acumular essas restrições com monitoramento eletrônico. Isso mesmo, colocar a tornozeleira na sua canela, tomem cuidado. Então, aquele que tem medidas protetivas a partir do dia 24 de abril de 2025, está sujeito aqui à tornozeleira eletrônica. Fique ligado, isso é muito importante, impactante. Então, a questão é, em que momento que essa tornozeleira pode ser aplicada, né, no homem? Então, a lei estabelece que essa tornozeleira, essa alteração, ela tem o seu momento inicial ali, no momento da publicação. A partir do dia 24 de abril de 2025, o juiz poderá conceder ali, determinar a aplicação de tornozeleira eletrônica. E a pergunta que não quer calar, essa tornozeleira ela pode ser determinada para casos anteriores ao dia 24 de abril? A resposta é verdadeira, é possível, porque se trata de uma norma processual, ela tem eficácia imediata, ela pode inclusive surtir efeitos e ser aplicada para casos anteriores à sua publicação. Isso porque o que determina o uso da tornozeleira é a situação concreta, é a circunstância. Né? Pouco importa se a medida protetiva foi concedida antes do advento dessa lei. Isso é uma informação relevante. Então, veja, primeiro ponto, apesar do juiz poder aplicar tornozeleira eletrônica para fatos, para medidas protetivas anteriores ao dia 24 de abril de 2025, nós temos que considerar que anualmente a média de medidas protetivas concedidas pelo Estado anualmente é de 500 mil medidas aproximadamente. E obviamente que nós não teremos monitoramento eletrônico para todas essas medidas. Então haverá de ter um uso racionalizado e proporcional. O que eu defendo aqui, na minha avaliação, é que a tornozeleira eletrônica ela só pode ser aplicada cumulativamente para alguns casos mais graves. Não todo e qualquer tipo de situação que desafie medidas protetivas. É necessário um fato grave, um fato de descumprimento de medidas protetivas, ou um caso de reiteração, né, de medidas protetivas. Então, um homem que recebe inúmeras medidas protetivas, o juiz poderá, nesses casos, além das restrições tradicionais, aplicar, acumular a medida protetiva para esse homem. Ou aqueles casos em que há caso de reiteração, ou um caso de descumprimento de medidas protetivas. Penso que nesse caso, com essa possibilidade do monitoramento eletrônico, podemos diminuir o encarceramento. Então, ao invés do juiz decretar a prisão preventiva desse sujeito, ele pode aplicar também cumulativamente uma camada de segurança a mais, que é o monitoramento eletrônico. Então, isso, quem vai determinar a situação concreta é o juiz da causa. Então, o legislador deixou a cargo do juiz essa análise pela necessidade e a conveniência de se estabelecer um monitoramento. É óbvio que a jurisprudência ainda será provocada, se debruçará a respeito desses casos, mas temos que, analisando a atuação do judiciário e considerando a nossa experiência de muitos anos nessa lei, aqui ousamos dar esse palpite que o caso de monitoramento eletrônico será destinado a situações mais graves, de reiteração e de descumprimento de medidas protetivas. Quero ouvir o seu comentário aí. Se você tem alguma dúvida, apresente aí, escreva o seu comentário, escreva também
o que você pensa desse projeto, perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, junte-se a nós porque aqui é no Fio do Bigode e lembrem-se, respeitem as mulheres.